Isso. Então, boa tarde, todos e todas. Muito bom a gente poder, mesmo que virtual, se encontrar aqui para a gente trocar bater esse papo, dialogar, conversar um pouco sobre o tema nessas oficinas que a gente está montando aqui com o projeto ICS FUP. Então, de cara, queria, em nome do DIEESE, agradecer aqui a presença de todos e todas. Uma agenda super cheia, todo mundo, o pessoal da FUP está acontecendo, né, as assembleias de avaliação da proposta que a empresa fez, do acordo coletivo. Um momento tenso, de muito trabalho, mas a gente conseguiu separar aqui 2 horinhas do dia para poder conversar, bater um papo. Acho que isso é muito bom e que bom que vocês estão aqui com a gente nesse momento. Também queria aproveitar para agradecer o ICS, que é o Instituto Clima e Sociedade, que é a entidade, né, que tem ajudando, incentivando esse projeto que a gente está fazendo, DIEESE FUP, né, e o ICS. E também, já aqui, aproveitar e agradecer a direção da FUP e agradecer a Secretaria de SMS, a Miriam, e a Secretaria de, nome da pessoa da Miriam, né? E a Secretaria de Formação também na pessoa da Beth, que são também estão ajudando a gente a montar essas oficinas de formação aqui com vocês. Bem, a ideia dessas oficinas, ela tem, desse projeto que a gente está tocando, né, tem como tema central a discussão sobre a transição energética, e assim, já de cara, falar da importância desse momento, né, para esse tema. Esse tema vem ganhando cada vez mais importância, seja no cenário internacional, nacional e também na própria Petrobras, na categoria. Então, a gente, em vários momentos, durante o dia, a gente encontra, né, com alguém falando sobre transição energética. Precisamos fazer a transição energética, precisamos fazer essa transição e que ela seja justa, ou seja, o tema da transição energética ganhou muito espaço nesse último período. Se a gente olhar, por exemplo, essa semana, a fala do Lula na ONU, o tempo todo tinha como pano de fundo uma preocupação com essa transição energética, né? Então, esse é um tema que a gente avaliou, não, que a gente está percebendo que está muito presente no dia a dia e, de certa maneira, pode e deve influir na vida das pessoas, mas também no trabalho, né? Então, um dos objetivos desse projeto que a gente está fazendo com o ICS e com a FUP é olhar para esse tema da transição energética e ver como é que isso vai impactar na vida dos trabalhadores, né, petroleiros. E a gente está olhando especificamente o caso das refinarias nesse momento. Essas oficinas que a gente está fazendo, essa aqui é a primeira, faz parte de um projeto que a gente, como falei, que a gente está desenvolvendo, que é a SCS. Esse projeto tem alguns objetivos, e um deles é, né, formar, ajudar, organizar e, de certa maneira, ampliar um pouco o debate na direção da FUP sobre o tema da transição justa, né? Então, tem, por um lado, um objetivo que é ajudar a direção da FUP a se posicionar sobre esse tema da transição, e um segundo objetivo, também tem nesse projeto, que a gente está também desenvolvendo, é construir garantias, entender, né, os efeitos dessa transição energética na vida dos trabalhadores, como falei, mas criar também algum tipo de garantia para que esse efeito seja o menor possível, né, o impacto menor possível. Então, são esses objetivos e essas oficinas. Essa aqui é a primeira que a gente está fazendo. Essas oficinas têm esse objetivo de ajudar o projeto a organizar um pouco o debate
com vocês, trazer para vocês, para a direção da FUP, para os diretores dos sindicatos, uma série de materiais e estudos que a gente vem desenvolvendo, vem produzindo sobre os dois temas, né? A transição energética nas refinarias e o trabalho, né? O emprego, e também uma discussão sobre a construção de uma cláusula de um acordo coletivo ou construções de garantias que possam minimizar os efeitos dessa transição para os trabalhadores, né? Então, de maneira geral, daqui a pouco eu falo sobre as outras oficinas. O David ainda não entrou. No nosso roteiro aqui, eu ia abrir agora a fala para ele fazer uma saudação em nome da FUP, mas se a Miriam quiser fazer e se ela sentir à vontade, uma breve saudação aqui em nome da FUP, acho que seria legal para a gente, meio que de bate-pronto, Miriam, sem combinar, mas aí é coisa de sindicalista estar sempre pronto para poder falar, né? Então, se você pudesse, uma saudação pessoal, e depois eu entro em si na oficina de agora. Eu já ia dizer, né? Ainda bem que a gente planejou a manobra antes, né? Então tá, gente. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Miriam Cabreira, diretora aqui da FUP, na pasta de SMS, também presidenta do Sindipetra RS. E estamos aí bastante envolvidos com essa temática da transição energética. E para nós, da FUP e do Sindipetros, né, é essencial a gente participar desse debate, porque a gente não pode esperar a água bater no nosso nariz para a gente fazer alguma coisa, né? Então, a gente se preparar para esse momento da transição energética. Inclusive, a gente tem colocado como pauta que a Petrobras hoje é a empresa que tem condição de capitanear essa transição energética, até porque a Eletrobras foi vendida, né? Então, uma das nossas pautas tem que ser recuperar a Eletrobras, mas, enquanto isso, o grande meio, o grande veículo de fazer essa transição energética é o setor petróleo, a partir dos recursos, e também para a gente não ficar para trás nessa discussão, né? Então, esse seminário aqui faz parte já de uma construção que está acontecendo do DIEESE, com o IX, com a FUP. A FUP também tem, através do INEP, buscado fazer construção de conhecimento sobre essa temática, e a gente está se inserindo aos poucos aqui e tentando ver tanto os impactos para os trabalhadores, mas também para a sociedade, né? Nessa ideia de que a transição energética ela é importante, mas outros aspectos também têm que ser analisados, certo? Então, é isso, eu acho, para rolar a bola, como o Clovelmar gosta de dizer, né? Então, acho que para rolar a bola é isso que a gente faz, essa introdução aqui para iniciar os trabalhos. Valeu, Miriam. Obrigado aí por ter topado essa bola quadrada que eu te mandei agora. Bem, legal. Vamos lá. Essa é a primeira oficina. A gente está chamando esses encontros, né, que a gente está fazendo aqui, de diálogos para a transição justa nas refinarias brasileiras, né? Esse é um evento que a gente pensou, né, são os eventos que a gente pensou nessas oficinas, especificamente para a direção da FUP. Então, talvez já respondendo o Rogério Almeida, que está no chat perguntando, a gente tem a prioridade de atender, de convidar, de trazer para as oficinas a direção da FUP, mas a gente também abriu o convite para, imaginando que talvez tivesse um quórum baixo na direção da FUP, abriu também para algumas pessoas dos sindicatos. Então, a gente pediu que também os sindicatos pudessem convidar alguns diretores, alguém que está a fim de discutir, a fim de conhecer, tá, discutir, ou tem algum conhecimento sobre o tema, pudesse participar também. A gente tem um foco aqui na direção dos sindicatos, né? Então, tem o público aqui, entre nós estão os diretores de sindicatos e da FUP, né?
Tem também aqui, a gente também convidou e chamou para participar, e tem aqui a presença do pessoal do INEP, também, então, até por conta do acúmulo que eles têm feito nessa discussão, também estão aqui participando. E o jurídico também da FUP, a assessoria jurídica da FUP, também está aqui acompanhando, participando também das reuniões. Como eu falei, a primeira atividade a gente está fazendo hoje, quinta-feira, dia 21. O tema nosso encontro, dessa conversa de hoje, é sobre transição justa nas refinarias, discussões iniciais. Já aí vou passar aqui a programação dos próximos dias. Né? No dia 6, a partir do segundo encontro, a gente vai fazer sempre às sextas-feiras e no horário das 14h, 14 horas. Então, no dia 6/10, nosso segundo encontro, a gente vai discutir as causas sobre transição energética justa em ACTs no Brasil e nos acordos marco globais. Então, a gente vai aproveitar toda uma discussão que a FUP está fazendo nesse momento. Na pauta da FUP consta um capítulo sobre garantias em relação aos efeitos da transição energética. A gente vai tentar um pouco conversar sobre isso também, e não só, mas olhar as experiências internacionais na construção desses acordos feito entre multinacionais e a Industrial, que é a Central Sindical Mundial, com alguma experiência sobre esse tema. No dia 20/10, sexta-feira, a gente vai fazer uma conversa sobre um diálogo das refinarias no Brasil e o perfil dos seus trabalhadores. Então, vai ser um dia que a gente vai entrar nas refinarias e conhecer, então, fazer um diagnóstico, um histórico das refinarias brasileiras e um perfil dessa categoria, né, os trabalhadores das refinarias. Depois, no dia 10/11, sexta-feira, 14h, a gente vai conversar sobre, o título é A Visão da Petrobras sobre Transição Energética Justa, as propostas de mudanças tecnológicas no refino e seus efeitos para os trabalhadores. Aqui a gente vai, passado por essa introdução hoje, passado por uma discussão legal na construção de garantias de direito e passado por um perfil da categoria e das refinarias, a gente vai entrar num ponto, talvez seja o ponto mais central aqui desse projeto, que é olhar para os projetos que a Petrobras está desenvolvendo construindo sobre transição justa, olhar para alguns movimentos que já estão acontecendo nas refinarias e ver como tentar, né, dialogar e tentar pensar como que isso vai impactar no modo, né, na formação do trabalho em refinaria. E, por fim, no dia 24/11, também sexta-feira, 14h, a gente vai fazer uma discussão mais internacional. Então, pensar qual é a importância dos trabalhadores na discussão sobre transição energética. Então, pegar algumas experiências internacionais e aproveitar que a gente vai estar perto da COP28, a Conferência do Clima, que vai acontecer em Dubai, início de dezembro, finalzinho de novembro, início de dezembro, a gente vai também conversar um pouco sobre isso, né? Na verdade, tentar conversar sobre essas experiências internacionais no tema da transição justa e os trabalhadores, né? Então, depois eu vou divulgar novamente, a gente vai divulgar novamente nos grupos essas outras atividades, e aí é o mesmo processo. Inscrição, alguns já fizeram a inscrição escolhendo essas datas, vão receber o link e a gente faz um encontro, né? Hoje, a gente vai agora, vou passar a palavra para o Karan. O Karan é o economista, o Karan é técnico do Diese, Nelson Karan, é o nome dele. Ele é economista, ele é técnico do Diese, e hoje ele é coordenador de estudos e pesquisas sobre trabalho e meio ambiente no Diese. É o nosso Diese verde. Ele tem um extenso currículo, né?
o cara é muito grande, mas eu queria aqui destacar até aproveitar do bate-papo que ele fez com o Éder no início aqui, falar que ele está no Diese desde 86, cumpriu, né, passou pelo Diese em vários cargos, né, cargo de supervisão do escritório lá no Paraná, na coordenação de educação do Diese, com o tempo, na coordenação de relações sindicais, também do Diese, e acho que o mais importante, talvez seja do Caram, para mim, sempre tem essa imagem, agora verde, né, mas antes de ser verde, tem essa imagem de que o Caram é uma das figuras que ajudou a construir, a criar, e foi o nosso primeiro reitor da Escola Diese de Ciências do Trabalho. Então, o Caram é uma figura importante aqui para o Diese, para a gente, e que bom que ele está aqui com a gente hoje para poder trocar essas experiências. A ideia é passar para o Caram 20 minutos de fala, por aí, um pouco isso, e aí depois aqui no chat, ou levantando a mãozinha, eu até prefiro que vocês levantem a mãozinha, a gente abre para as questões, dúvidas, experiências, a fala fica aberta para todo mundo aqui depois da fala do Caram. Pode ser assim? Antes de passar para o Caram, a Amanda O'Hara está aqui com a gente, que é do ICS. Amanda. Se você quiser, Amanda, de repente fazer para a gente também, rolando como fiz com a Miriam, uma bola quadrada para você, fazer uma saudação inicial. Aí você fica à vontade, se você quiser fazer, para o pessoal da FUP. Aqui está a direção da FUP e diretores de sindicatos, de sindipetros, filiados à FUP de várias regiões do Brasil. Obrigada, Cloviomar. Pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é a Amanda, então, como o Cloviomar já apresentou. É um prazer estar aqui falando com vocês. A gente... Caiu? Caiu, né? Caiu. O Clovermar, o David está aí também, né? Se quiser aproveitar enquanto a Amanda volta. David, pode ser. Pode fazer uma saudação também. A Miriam, coitada, enquanto você não entrava, eu rolei a bola para ela, mas já que você entrou aqui, está com a gente, faz uma saudação aqui para a gente, então. Boa tarde aí, Cloviomar, Caram, Amanda, Miriam, né, e demais companheiros e companheiras da direção da FUP. Hoje o dia está corrido, mas a gente está separando aqui esse tempo importante para a gente estar buscando essa formação sobre esse tema que já está sendo dialogado não somente entre nós, por nós, mas também já há algum tempo fora da nossa categoria, que é o tema da transição energética justa. Lembro-me aqui, Cloviomar, iniciativas anteriores do companheiro Castellano, e foi uma das primeiras pessoas que trouxe esse debate para dentro da diretoria da FUP, de uma forma até questionável lá atrás, né? Porque havia um conflito grande entre ambientalistas e petroleiros, petroleiras, e uma forma que a gente encontrou de buscar um diálogo agora, não somente entre nós, mas entre a FUP e pessoas que estão pesquisando sobre o tema, principalmente das mudanças climáticas, foi justamente abordar sobre a transição energética justa. Hoje, a diretoria da Petrobras e de várias empresas do setor de petróleo e gás, energia, no sentido mais amplo da palavra, estão com diretorias formadas ou áreas formadas para a transição energética. E, infelizmente, até então, a gente ainda está buscando estabelecer esse diálogo com as empresas. Os trabalhadores e trabalhadoras não estão sendo ouvidos, né, da maneira que nós gostaríamos. Apesar da cláusula que há no acordo nosso sobre mudanças tecnológicas, nós queremos avançar para esse tema. Até porque, não sei se o Ives está aqui, o Scocino, Pedro Lúcio, mas isso já aconteceu no Rio Grande do Norte e foi
num clicar de botão só. Não houve uma transição. Então, os impactos são devastadores, não só para as comunidades, e aí já há vários relatos sobre isso, né? Principalmente na zona rural. Na Bahia está acontecendo bastante, a UFBA com estudos interessantíssimos sobre o tema, mas também impactos diretos para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, só agradecer mesmo, Cláudio Omar, a você, o Caran, a Amanda, pela iniciativa. Para nós é muito importante, e aí chamar a atenção da companheirada da direção, para a gente poder lembrar, né, aqueles e aquelas que não entraram, que esse vai ser o tema do momento por muito tempo. Então, é importante a gente estar aqui tendo esse compartilhar de informações, porque essas informações serão mais do que úteis para cada um e cada uma de nós. Mas agradecer aí de coração, Cláudio Omar, pelo esforço que você fez, está fazendo, para que tenhamos essa atividade, e bom que ela está acontecendo. Apesar da correria de todos e todas nós, mas ela está acontecendo, isso é importante. Valeu, David. Sigamos, sigamos. Amanda voltou. A gente ficou aqui enrolando com o David, Amanda, enquanto você ia cair. Mas aí volta a palavra para você. Que honra. Responsabilidade também, né? Falar depois do David. Não, meu computador apagou aqui de repente, gente. Desculpa, eu estava reiniciando. Não, só rapidamente assim trazer, né, que a gente aqui do Instituto Clima e Sociedade, que é uma organização da filantropia aqui do Brasil, entende que não tem como discutir transição justa sem que desde, né, o princípio os trabalhadores das indústrias impactadas por essa transição de maneira tão direta, né, como é o caso da FUP, mas os trabalhadores de maneira geral estejam participando desse processo. Então, é uma grande satisfação para a gente também estar podendo fazer parte, né, dessas discussões e que é interesse do IX, desde o início aqui, apoiá-los a conseguir as informações que vocês julguem necessárias e interessantes, né, para ter um posicionamento robusto ao longo desse processo, dessas discussões. Então, só reforçar aqui a celebração aí, né, por esse interesse da FUP, dos sindicatos da indústria de petróleo, em debaterem esse tema. Isso. Valeu, Amanda. Obrigado. Então, de bate pronto, vou passar para o Caran, para ele começar, e aí depois, 20 minutos, mais ou menos, Caran, fica tranquilo, relaxa, com tempo, eu vou te avisando, e aí depois a gente abre para as inscrições do debate. Caran. Tá legal. Bom, saudar aí meus colegas do Diese, na pessoa do Covemar, Amanda, CS, a pessoa do David e da Miriam e todos os companheiros aí da FUP e dos sindicatos. É um prazer estar aqui nessa atividade com vocês. Indo direto aqui já ao ponto, eu queria um pouco dizer para vocês o que eu pretendo trocar aqui com vocês hoje. Eu não vou me aprofundar nas discussões já que é do objeto central desse projeto, que é a questão das refinarias, da negociação, né? Então, acho que isso, como o Covemar falou, vão ser objeto das próximas oficinas. Eu vou me permitir aqui com vocês a dar um passo atrás nessa discussão, né? Um passo atrás no sentido da gente localizar um pouco qual é o contexto em que essas notícias que você já vem falando, esses conceitos, a transição energética, a transição justa, as mudanças climáticas. Eu queria voltar um pouco nesse aspecto para a gente ter uma ideia de contexto. Talvez eu estou falando aqui para uma categoria que já de saída, né, abraçou essa ideia de se envolver numa discussão sobre transição energética. O que eu digo aqui que do que a gente tem acompanhado aí enquanto assessoria aí pelos sindicatos é a primeira categoria que
abertamente abraça o debate desse tema, né? Então, só por aí você já tem o nosso reconhecimento aí por já ter incorporado essa discussão no debate. Mas muitas vezes a gente faz isso, né, e sem reafirmar muito qual é o contexto do debate. É o que eu vou procurar fazer agora, né? Se vocês quiserem também, ao longo da fala, não tem problema para mim ir interrompendo e tal. O Covemar propôs essa dinâmica, que é uma dinâmica mais tradicional, da apresentação e depois dos debates, mas se vocês, por alguma razão, aí, quiserem me interromper, não tem o menor problema. Então, eu trouxe, assim, eu fiz uma reflexão no seguinte sentido, tentando me colocar no lugar de vocês, petroleiros, que já abraçaram essa ideia, mas certamente ainda tem muitas dúvidas. O que seria importante a gente estar discutindo? Acho que um primeiro ponto para a gente trocar é o seguinte: qual é a urgência dessa discussão? Por que nós estamos embarcando nessa conversa de transição energética? Eu vim ontem de um seminário lá no ABC, puxado lá pela Industriol, pelo Rebrip, e achei as falas assim muito interessantes, todo mundo também muito envolvido na discussão da transição, mas aí quando os relatos setoriais começam a acontecer, o pessoal dos metalúrgicos, o pessoal da construção civil, o pessoal dos... Você vê assim, sente que há uma certa desconexão entre aquela causa abraçada geral e a ação ali no local, né? Então, acho que o primeiro ponto aí que a gente deveria ter um alinhamento, e a gente pode fazer isso hoje, pode começar isso hoje, mas pode ir avançando em outras conversas aí, é o que nós estamos entendendo que é a urgência desse debate, né? Então, o primeiro ponto é como é que vocês veem essa discussão em torno das mudanças climáticas, né? Hoje, nas negociações dos países, das empresas, dos sindicatos, tradicionalmente os temas que entravam e entram nessa discussão são temas econômicos e sociais, né? E agora nós estamos diante de incorporar um novo tema, que é o tema ambiental, né? Mas não é um tema a mais, né? É um tema que está colocando uma série de restrições, de imposições e de urgências a todos os países, a todos os trabalhadores, a todas as comunidades. Qual é essa urgência? A urgência é que o planeta está dizendo, olha, nós estamos chegando aqui no nosso limite, né? Tem vários estudos sobre isso, eu não sou especialista, talvez a Amanda, do ICS, o pessoal ali depois possa reforçar, mas o que tem a literatura, os cientistas têm dito é o seguinte: do jeito que a humanidade veio caminhando, o planeta disse assim, não dá mais. E como é que a gente está vendo esse não dá mais? Uma das expressões disso são esses chamados eventos extremos. Muita chuva no planeta, inundações, está aí a Miriam, depois pode dar o testemunho do Rio Grande do Sul, que enfrentou agora recentemente, né? Furacões, incêndios, a Califórnia, lá nos Estados Unidos, todo ano pega fogo, né? As geleiras estão derretendo. Isso tudo está causando uma série de impactos para o planeta e para as pessoas que vivem no planeta. E o ponto central disso é o seguinte: nós não temos muito mais tempo para corrigir isso. Ou nós repensamos a forma como a qual nós estamos nos relacionando com o planeta, ou nós vamos sucumbir junto. Talvez nós aqui, a minha geração, né, ainda consiga, com ar-condicionado ou ventilador, ultrapassar esses próximas décadas, né? Mas provavelmente nossos filhos, nossos netos não já vão ter a mesma sorte. Então, o que se diz? 2030, os acordos globais, nós temos que limitar o aquecimento do planeta em 0,5 ponto percentual
industrialização. Ou seja, se o planeta começar a esquentar mais do que isso, nós vamos agravar os problemas que já estão dados, né? Então, acho que nós precisamos ter esse entendimento, porque muitas vezes a gente vai achando o seguinte: isso é um problema para depois, né? Então vamos dar uma embarrigada. Isso não é um problema dos petroleiros, dá uma embarrigada. Isso é um problema, não é um problema do Brasil, vai embarrigando. E nós não enfrentamos a situação como ela precisa ser enfrentada. Então, acho que o primeiro ponto é assim, que se a gente não está convencido de que nós temos pouco tempo, tem autores que estão dizendo que esse é o decênio decisivo para tomar decisão. Ou nós arrumamos a casa agora, ou não vai ter mais casa para ser arrumada nos próximos anos, né? É o que eles chamam de ponto de não retorno. Nós não vamos conseguir mais reverter essa situação. O segundo ponto, associado a isso, se nós estamos convencidos de que o problema existe, que o meio ambiente está incorporado nessa agenda, quem deve agir sobre isso? Então, aqui acho que é um outro ponto que é fundamental. Os esforços para a correção desses desequilíbrios e tal, eles vão ter que ser locais, vão ter que ser regionais, mas a solução é global. Não adianta o Brasil fazer a lição de casa dele e a China, a Rússia, os Estados Unidos não irem na mesma balada, né? Então, na questão ambiental, o esforço tem que ser coletivo. Tanto é verdade que vocês veem como é que os europeus, o chamado norte global, olha para a Amazônia, né? Para a nossa Amazônia. É o pulmão do mundo. Então, eles veem que aqui o que acontece na Amazônia vai reverberar lá, né? Então, é um caminho de mão dupla, né? Então, acho que isso também é importante a gente reconhecer, que as soluções ela tem que ser olhada globalmente. Por exemplo, nós estamos num debate aqui sobre o carvão na região sul. Adianta eu só fechar as minas de carvão ali na região sul e continuar importando 75% de carvão da Colômbia para a siderurgia do polo do Pecém no Ceará e em outras siderurgias? Não resolve a situação. Vou continuar queimando carvão, emitindo CO2 em outros estados que não aqui da região sul, né? A Alemanha, agora, com a guerra da Ucrânia, eu gosto de usar a Alemanha, porque a Alemanha, para mim, é um paradigma de transição, vamos dizer, mais justa, né? A Alemanha, assim que ocorreu a guerra da Ucrânia, ela saiu comprando carvão da África. A primeira viagem que o premier fez lá foi para a África para garantir o fornecimento de carvão africano para a Alemanha, que tinha fechado boa parte das suas minas de carvão. E mais tarde, a Alemanha reativou algumas minas de carvão. Então, isso para dizer que nós temos que buscar um entendimento de que esse esforço ele é global. E nesse jogo de reconhecimento, todo mundo quer ir para o final da fila. Todo mundo quer dizer, não, vão lá, vocês vão por primeiro, fazem lá. Aí vem a Rússia e diz, não vou parar de vender gás. Aí vem a China, não posso deixar de crescer. Aí vem os Estados Unidos, não vou deixar aqui as irmãs do petróleo desguarnecidas. Todo mundo quer ir para o final da fila. E aí não tem solução. Haja visto que, por exemplo, um dos grandes acordos que foi feito aí nas COPs é que os países desenvolvidos ficaram de emprestar uma grana, 100 bilhões de dólares, para os países em desenvolvimento fazerem a transição. E até agora essa grana não chegou. Nesse campo de quem deve agir, os sindicatos têm que ser protagonistas nessa história, porque esse movimento todo olha muito pouco para o impacto sobre o trabalho. Olha na proteção das empresas, da economia, e muito pouco no social. Então, o protagonismo sindical aqui é fundamental, e aí, de novo, parabenizar
a FUP por essa iniciativa. O terceiro ponto é, diante desse contexto, como agir, né? Se a gente for olhar, dos grandes problemas aí das mudanças climáticas é a chamada emissão de CO2, né? O CO2 que a gente coloca aí na atmosfera e que tem trazido todos esses problemas aí de mudanças de temperatura. Então, uma grande saída para colocar ainda uma sobrevida ao planeta é reduzir as emissões. Tudo bem? Bom, se a gente for olhar no Brasil, o Brasil é o quinto maior emissor de CO2 do mundo, né? Também é uma economia gigante e tal, mas é o quinto maior emissor, já não é pouca coisa. Mas se a gente for olhar quem são os grandes emissores de CO2 no Brasil, né? Praticamente, 75% dessa conta a gente pode debitar à agropecuária. Eu estou pondo aqui desmatamento e agropecuária juntos, porque um alimenta o outro, né? Muitas vezes você desmata para poder botar boizinho lá para pastar, né? Então, 75% dos problemas de emissão no Brasil vem da agropecuária. 18% vem do setor de energia, 4% vem de processos industriais. Aí vocês podiam dizer para mim, né, para o Clovelmar e para outras pessoas, pô, então nós do petróleo estamos bem na fita, né? Pô, vamos combater o desmatamento e a agropecuária, que aqui a gente já resolve o nosso problema, né? Então não precisamos fazer a nossa parte. Só que esse debate não é tão raso assim, né? Por que ele não é tão raso? Vamos pegar a atividade petroleira, que eu conheço por vocês e pelo Clovelmar. Você tem a atividade em si, o barril de petróleo lá, bonitinho, ele emite muito pouco de CO2. O problema do petróleo está na extração, né, que você tem riscos ambientais ali grandes, se você não tiver tecnologia ali para fazer essa extração, e está depois no uso, na queima, né? O que eu faço com aquele petróleo, com o óleo, com a gasolina, e é aí que entra, que vocês se associam, vamos dizer assim, a essa questão da crise, né? Porque o setor de transporte é um dos grandes setores aí que emitem CO2 na economia, né? Então, isso para dizer que existem efeitos aí que a gente chama de sinérgicos, né, entre a atividade da exploração do petróleo e o seu uso para efeito da emissão de CO2. Mas aqui eu queria trazer um outro elemento para vocês também, que é importante nesse contexto. A descarbonização uma ação importante para combater as mudanças climáticas, mas ela não é a única, né? Então, a gente precisa ter clareza nisso. Se a gente fizer um bom trabalho de descarbonizar, já estamos dando uma sobrevida ao planeta, mas nós não estamos resolvendo todos os problemas do planeta. Nós temos um problema nacional e mundial, que é de perda da biodiversidade, né? O Brasil é um país muito rico, né, em termos de flora, de fauna, e a gente vem perdendo essa riqueza aí ao longo dos anos. Então, nós temos que olhar para, além da descarbonização, para essa questão da biodiversidade. Nós temos degradação dos solos pela monocultura. A soja virou, né, um inferno nacional. A Miriam, lá que mora no Rio Grande do Sul, pegar você como exemplo de novo, Miriam, né? Aquilo lá, o Paraná, para pegar o Éder aí, né? São estados onde a soja está disseminada, e é uma grande monocultura que empobrece o solo e por aí vai, né? Então, o uso de agrotóxico, né, é outra vertente. Sem falar que os recursos naturais nossos eles são finitos, né?
ao contrário do que as escolas de economia e outras, né, como o Mark Nós, o Paulo, e estudamos, que diziam que não, que os recursos naturais são infinitos, né? O planeta já disse que não, né? Então, nós temos que ter cuidado também com essa exploração aí dos recursos naturais. Tudo isso para dizer para vocês aqui que é um ponto central também. Vocês veem que eu tô só na beirada, né? Estou só na beirada. Depois eu vou dar algumas mergulhadas aí, mas acho que é importante a gente ter essas referências. Esse combate à descarbonização, ao enfrentamento das mudanças climáticas, vai e está nos exigindo algumas mudanças de padrão estrutural. Uma delas, que a gente vai ter que aprofundar o debate, não dá mais para as economias, e aí eu estou falando as economias como um todo, crescerem do jeito que vieram crescendo ao longo dos últimos anos e séculos. Então, combater as mudanças climáticas significa botar um freio no crescimento. E aí já vem um problema. Puta merda, um país pobre como o Brasil, nós estamos querendo incluir um monte de gente que não tem comida na mesa e tal, e você vem falar que o Brasil tem que parar de crescer, né? Não estou dizendo isso, né? Mas alguns setores de atividade econômica no Brasil e no mundo vão ter que passar por um processo de reestruturação. E aí que entra outro ponto da transição, que é importante também ter clareza sobre ele. Quando a gente fala transição, é um termo que implica em dizer o seguinte: olha, vão ter setores de atividade que vão ter que fechar os seus negócios. Por exemplo, a bola da vez mundial é o carvão, né? Os países da Europa estão dizendo tem que fechar carvão, e aí vem pressão para o Brasil, para outros países, para acabar com o carvão. Mas, assim como o carvão, o petróleo é o outro segmento de atividade que é olhado para dizer assim, ó, vocês vão ter que se repensar, né? Então, a transição implica em repensar não só formas de gerir processos industriais, de gestão do trabalho, como nós tivemos nos anos 90 na chamada reestruturação produtiva, né? Então, nós estamos falando algo muito mais forte do que isso, muito mais grave, que é, de repente, mudar modelos de negócios. Como é a discussão que vocês vão enfrentar agora na Petrobras, nessa perspectiva da Petrobras ser uma empresa de energia e não só uma empresa de petróleo. Então, isso também tem que ficar claro. E o quarto e último ponto para a gente ir encaminhando depois aí para as conversas. E os sindicatos e a transição justa, né? Então, vamos começar pelo termo. Diante desse debate de mudanças climáticas, de transição, os sindicatos colocaram esse conceito de transição justa no debate. Isso anos 70, o sindicalismo americano já falava em transição justa, quando eles estavam lá ameaçados, os trabalhadores da energia nuclear dos Estados Unidos, pelo fechamento daquela usina por questões ambientais. E aí eles disseram assim, alto lá, tudo bem, vamos cuidar do planeta e tal, mas lembrem que aqui nessa usina existem trabalhadores, que essa usina, bem ou mal, gera uma renda aqui para essa comunidade, tem pessoas aqui que vivem na cidade da usina nuclear, vocês têm que pensar que essa transição tem que incorporar a visão, né, dos trabalhadores, das comunidades, e não meramente atender a uma demanda ambiental. E foi por aí que o termo de transição justa veio sendo trabalhado pelos sindicatos, inclusive nos acordos internacionais, nas COPs, no Acordo de Paris, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, está lá o termo transição justa, né? Então, esse é um termo que foi cunhado pelo movimento sindical. Se a gente for ver hoje,
esse termo já foi capturado por muita gente que não tem nada a ver com o olhar sobre o trabalho, né? Que vai de empresa a governo, né? E já tem outros temas associados a isso, é transição ecológica, é transição energética, porque a transição energética, o que ela diz? É a transição de um setor, mas quando a gente fala transição justa, nós estamos falando de uma transição que pode abarcar outros setores, e é aí que eu quero entrar num outro ponto, né, para deixar vocês também um pouco mais tranquilos aí, que esse debate da transição não é um debate só dos petroleiros e dos mineiros, né? É um debate que vai estar e já está entrando na discussão, por exemplo, com os metalúrgicos. Ontem, lá no ABC, teve uma fala de um diretor lá do sindicato, foi muito interessante, ele falando da história do carro elétrico versus o carro híbrido, as implicações disso para os metalúrgicos, né? A mudança no perfil de combustíveis vai acarretar um problema para os frentistas de posto de gasolina. Se a gente ficar lá só com a tomadinha para o carro elétrico, o que nós vamos fazer com os frentistas de posto de gasolina? O que nós vamos fazer com os trabalhadores rurais, os trabalhadores da construção civil? Então, é um debate que vai estar ganhando força também para outros segmentos sociais. Daí a importância, aqui também fica mais uma chamada para vocês, da gente fazer um trabalho intersindical sobre esse tema, que o tema da transição não fique circunscrito só a mineiros e petroleiros no Brasil, né? Porque não fazendo isso, nós vamos começar, quando eu digo nós aqui, estou falando do movimento sindical, vai começar a dar cabeçada entre sindicatos. Teve um seminário agora recente em São Paulo, promovido pelos eletricitários de São Paulo, e uma das conversas de corredor era lá: pô, mas então agora os eletricitários vão representar os metalúrgicos do carro elétrico. Tá? Então, os petroleiros podem dizer, não, agora vai entrar renovável na Petrobras, então nós vamos fazer a representação dos trabalhadores da eólica e da solar. Aí os eletricitários vão dizer, mas espera aí, como é que fica essa história? Então, se a gente não tiver uma entrada coordenada e uma ação intersindical, nós vamos começar a dar cabeçada entre nós. Bom, na agenda do sindicato, um tema central é emprego, né? O que fazer com um emprego que pode estar ameaçado por essa transição. Segundo a OIT, se nós não fizermos nada no Brasil, até 2030, 850 mil postos de trabalho estão em risco por conta das mudanças climáticas. Então, se a gente resolver botar a cabeça debaixo da terra e ficar lá esperando o tempo passar, né, nós vamos perder 850 mil postos de trabalho, pelo menos até 2030. Né? Agora, vai ter ganho ou vai ter perda nessa transição? Eu diria assim, vai ter perda setorial, tem setores que a gente vai enfrentar a discussão de perda setorial, mas tem setores que podem ganhar. Né? É um pouco o debate aí sobre a digitalização. Tem setores que ganham, tem setores que perdem. No caso da digitalização, eu acho que o efeito líquido sobre o emprego é negativo, mas no caso da transição, a gente pode ver que tem outros setores, para além, por exemplo, da energia, que podem crescer se o país fizer investimentos sérios. Por exemplo, saneamento básico, né? Tem tudo a ver com o meio ambiente, é um setor altamente empregador. Agricultura, sobretudo a agricultura orgânica, né? O complexo econômico industrial da saúde, que também tem uma interface com o meio ambiente, a gente viu agora na questão da Covid, investimentos em moradia, enfim, vai ter um conjunto de setores que, ao serem incentivados, podem gerar mais empregos, e tem outros que talvez vão ter perda líquida do emprego. Daí a importância de se pensar o plano da transição para ver que ações
devem ser feitas para garantir a requalificação desses trabalhadores, a aposentadoria precoce, enfim, outras ações aí que podem ser feitas. A segunda preocupação em relação à quantidade ou impacto no emprego é com relação à qualidade desse emprego que virá da transição, né? E aí a gente também tem que ficar bastante atento a essas movimentações. Eu vou trazer aqui um exemplo das energias renováveis, que é, vamos dizer, a grande bola da vez aí, né? Não, vamos sair do carvão, do fóssil, e vamos para as renováveis, que é a energia mais limpa, eólica e solar. Muito bem. Acho que estamos de acordo que temos que avançar na energia limpa, que ninguém quer ir para trás, né? Só que nós estamos começando a fazer um estudo no DIESE, lá para o Ministério do Trabalho, sobre o que é o mercado de trabalho em renováveis na região Nordeste. E a gente já está colhendo algumas pistas assim muito preocupantes. Primeiro, gera pouco emprego local, né? É um emprego que, em tese não, foi dito pelo, por exemplo, presidente da AB Solar, que representa as empresas de energia solar. Numa entrevista que nós fizemos com ele veio todo entusiasmado dizer para nós: olha só, a energia solar paga em média 2 salários mínimos por mês. Veja que legal, né? E aí nós calamos diante dele, né? Falou: peraí, meu amigo, como 2 salários mínimos? Um mineiro ganha, em média, 4 salários mínimos. Então, veja bem, como é que eu vou trabalhar essa transição com o mineiro, sinalizando que ele vai para um setor que vai pagar a metade do que ele ganha, né? Então, esse é um aspecto da qualidade do emprego que a gente também, nessa discussão de transição, tem que ficar esperto. Essa transição, nós temos que olhar ela como uma possibilidade de reduzir desigualdades. Nós vivemos numa sociedade desigual, vivemos no Brasil um mercado de trabalho absolutamente desigual, e nós estamos entendendo que essa transição justa ela tem que vir para reduzir essas desigualdades. Como é que a gente aproveita esse movimento para reduzir desigualdade? Desigualdade de gênero, por exemplo. Temos que colocar uma política de incentivo ao mercado de trabalho para as mulheres. 90% das ocupações verdes no Brasil são de homens, né? Então você tem que reduzir essa desigualdade no mercado de trabalho, de mulheres, de negros, das populações vulneráveis, né? Porque são elas que estão sendo, nesse momento, mais atingidas por essas mudanças climáticas, né? E vejam só, de novo, aqui o exemplo das renováveis que a gente ficou sabendo esses dias. Assim, só para chamar a atenção de como é que a gente tem que estar permanentemente acompanhando essa questão da desigualdade. Quando um trabalhador rural, um pequeno produtor, está arrendando a terra dele para instalar uma pá eólica lá, 1, 2, 3, e ele faz um arrendamento para ganhar uma grana, né? Ao ele fazer isso, muitos trabalhadores estão perdendo o selo lá, o certificado de função social da terra. E ao perder essa função social da terra, isso vai impactar na perda da aposentadoria especial desses trabalhadores da agricultura, né? Então, vamos dizer, aquilo que é um investimento interessante, né, do ponto de vista da geração de energia limpa, na verdade, lá na ponta pode virar, e já está virando, também um problema social e um reprodutor da desigualdade, né? Para vencer essa desigualdade, você tem que pensar como é que se agrega valor nesses investimentos da transição, né? Hoje, nas renováveis, quem domina é a China, a Dinamarca, a Alemanha, enfim. Nós temos que internalizar essa dependência, essa tecnologia, para não virar também uma desigualdade aí tecnológica, né? Nós ouvimos, por exemplo, de
de alguns setores do empresariado de energias renováveis, que elas são a nova commodity brasileira. Então, olha só, vocês aí na Petrobras que estão discutindo a Petrobras, um novo modelo de negócio, e tem uma parte do setor privado que está olhando isso como uma nova commodity. O Brasil vai ser exportador de energia pelo hidrogênio verde e tal, o que a gente sabe que os impactos de uma commodity são bons para a balança comercial, mas são muito ruins para a renda e para o emprego nacional, né? Bom, eu acho que eu já passei aqui muito do tempo, mas eu só queria terminar aqui destacando um aspecto que o Clovemar já disse que vocês estão trabalhando esse ano aí no acordo com a Petrobras, que é a negociação, né? Então, a transição vai exigir, né, um grande, e amplo processo negocial, né? Então, as partes vão ter que estar dialogando, né? E aqui não é só FUP e Petrobras, né? Eu estou falando FUP, Petrobras, governo, estou falando centrais sindicais, empresários e governo brasileiro e ONU, enfim, é um grande processo de concertação, né? Acerto entre os sindicatos e tudo mais. E se a gente for olhar, por exemplo, só das negociações sindicais sobre o tema ambiental, né, o Clovemar já deu um spoiler aí. Os acordos marco globais aí trazem muito pouco cláusula sobre transição justa. Então, vai ter que avançar. Dos 47, acho que só 4. No Brasil, 1,5% das cláusulas de convenções e acordos coletivos do Brasil trata da questão ambiental. Então, nós vamos ter que avançar muito nesse diálogo, né? E, como eu disse, é um diálogo bipartite, tripartite, quadripartite. Olhem só aqui para a questão do PAC. Eu não vou entrar no debate do PAC, mas quem parou um pouquinho para dar uma olhada lá, o Jesse acabou de soltar uma nota técnica sobre ele, vai ver que mesmo que um projeto que vem de um governo popular, né, que está abrindo o diálogo, que colocou a questão do meio ambiente no centro, mesmo ali, o termo, as questões relacionadas à transição justa estão em disputa. O primeiro registro que eu faço é que não há a palavra transição justa no PAC. Se vocês forem ler lá, não fala em transição justa, fala em transição ecológica, em transição inclusiva, em transição energética, mas não fala em transição justa. O segundo aspecto do PAC é uma coisa muito legal que ele fez, que foi transversalizar a questão ambiental, que é muito bom, não é um problema só do meio ambiente, é um problema do trabalho, um problema das minas de energia, ok, mas não está assegurado, e isso não caberia ao PAC, mas num programa nacional, um programa nacional da transição justa, que transforme essa transversalidade em política. Porque, senão, não basta ser transversal e a Petrobras continuar fazendo o que ela, né, que está na cabeça dela, o Ministério do Meio Ambiente fazer o que está na cabeça dele. Então, essa transversalidade tem que virar um programa nacional da transição justa. E é aqui um chamado para vocês se somarem aí a outros sindicatos, as centrais, a CUT, na cobrança para o governo federal da implantação de um programa nacional aí da transição justa, né? Eu acho que vocês já saíram muito bem aí nessa discussão, do ponto de vista setorial, vocês já estão discutindo cláusula com a Petrobras, transição energética, fizeram um trabalho, aonde eu estou indo, eu já estou divulgando isso. Falei hoje para o Kish, Amanda, ele não sabia, espero que você saiba, que a FUP puxou agora no PPA participativo, aí no plano do orçamento, a ideia do Fundo Soberano. Acho que vocês marcaram um golaço aí, trazer para o debate essa ideia do financiamento, porque
não se faz transição sem financiamento, né? Então, acho que vocês já estão, né, dando alguns passos importantes nesse debate, e eu queria terminar aqui dizendo que a transição só começou, né? Nós estamos engatinhando nela, ela vai exigir da nós um permanente trabalho de acompanhamento, de disputa por conceitos, por valores, por princípios, para que ela efetivamente, na prática, se torne mais justa. Desculpa aí, Clovemar, acho que estourei demais o tempo, mas a gente pode conversar aí no que resta aí de tempo para frente. Obrigado pela paciência da escuta. Tranquilo, cara. Muito obrigado. Acho que foi muito bom os pontos que você levantou. Acho que está daquilo que a gente tinha pensado e conversado sobre a atividade, essa inicial, o ponto inicial da discussão. Acho que você trouxe as questões que são centrais, e aí uma coisa que eu chamo a atenção é o formato da sua fala, com a preocupação de trazer o debate, que é um debate imenso, com várias possibilidades de conversar, para o movimento sindical, né? Tá aqui na casa. Então, achei muito boa essa sua ideia de fala. Pessoal, vou abrir aqui as inscrições. Aberto. Só levantar a mãozinha e começar a falar. E a gente vai... Nesse início, a gente vai marcar tempo. A gente tem... são 5h15, 17. A gente tinha pensado de até as 18. Então, a gente está com tempo. Vamos conversando. Lá na frente, tiver muita gente para falar, a gente vai dividindo depois o tempo. Mas vou passando aqui as palavras. Éder. Aí, Éder, também, pessoal, vou pedir para vocês se apresentarem, dizer de onde vocês são, o sindicato, e fazer a questão, a fala, a pergunta. Tranquilo. Por favor. Boa tarde, companheiras, companheiros. É muito bom estar num debate com vocês aí, um debate intenso e complexo como este, né? Não é tão fácil e tão simples. Mas o meu não é tanto uma pergunta, mas é mais um pedido aí de uma análise também aí do nosso amigo Nelson, para ele falar um pouquinho aí sobre a questão do fertilizante, né? A Petrobras está retornando aí com produção de fertilizante, né? A gente sabe aí que o fertilizante que vem lá de fora ele tem uma grande quantidade de carbono. A gente produz aí através aí de gás natural, que querem substituir agora aí para o biometano, se eu não me engano, né? A gente tem a Fafem no Paraná aqui que produz através do RASP, que é o resíduo asfáltico. E eu queria que você desse uma explanada aí sobre essa questão aí na transição energética, e a gente tem a questão aí também do hidrogênio verde aí, né? Tá em alta aí, que pode ser uma energia renovável e muito boa para a gente produzir. E o fertilizante a gente entende que está diretamente ligado aí com agropecuária, com a pecuária também, né, em si. E com essa dependência que a gente tem externa, com esse consumo alto que o país tem, sendo o celeiro do mundo, né? Então a gente tem que estar preparado aí também para ter esse debate aí dentro das indústrias de fertilizante, que agora aí tende a crescer mais, a formar uma cadeia grande de empresas, construir mais empresas. Então, se puder fazer uma analisinha para nós aí sobre essa questão, eu agradeço. Obrigado. Valeu, Éder. Muito obrigado. Só um comentário que o Éder me lembrou que agora eu vou, antes de passar para o próximo, que é o David. Essa semana, Éder, eu participei de o David pediu, participei de um encontro do GT Transição Energética do Conselhão. Foi virtual, eu participei, tinham 10, 11 pessoas, todos desses 10, 11, né, tirando eu e o rapaz que estava organizando o GT, eram empresários. E um deles era o dono lá, o CEO da Raizen. E adivinha qual o ponto que, na escolha dos assuntos para conversar?
o GT queria discutir, adivinha qual o ponto que ele sugeriu? Fertilizante. Fertilizante. Então, assim, os empresários estão, né, naquilo que o Caram falou, estão de olho nesse debate da transição e estão aproveitando o momento para colocar a pauta deles também nesse debate. David. Não, caramba, primeiro agradecer aí a você pela contribuição, compartilhamento aqui de informações e além das preocupações que você colocou, né, destacando aqui essa questão da representação sindical, a gente já tem esse debate realmente acontecendo. Só para ter uma ideia, antes mesmo da gente estar discutindo isso, há alguns anos atrás, quando houve a incorporação de termoelétricas a gás e a óleo, nós tivemos esse conflito da representação sindical ali com os eletricitários. Inclusive, isso acontece ainda hoje, ali no estado do Mato Grosso do Sul, né? O Sindipetro São Paulo, o Sindipetro Unificado de São Paulo, o Sindipetro Regional, já há esse conflito. Uma outra situação que nos deixou não constrangidos, porque a gente sabia o que estava fazendo, mas gerou alguns questionamentos internos pelo fato da FUP ela ter apresentado à própria Petrobras a necessidade dela já iniciar um processo de transição, observando as termoelétricas a óleo combustível que ela ainda detinha. Então, essas termoelétricas elas foram colocadas à venda agora, salvo engano, 5 ou 7 termoelétricas, e não houve contestação de nossa parte devido ao fato de nós termos, inclusive, sugerido isso. Então, falando isso porque o movimento sindical petroleiro, falando aqui do nosso pedaço, né? Porque a FNP não está amadurecida ainda para fazer esse debate. A gente vem se preocupando também com relação a isso, mas cobrando da empresa, obviamente, que haja preservação dos empregos e a qualificação profissional para que essas pessoas elas possam, seja no caso das termoelétricas, irem para termoelétricas a gás natural ou irem para outras atividades. Isso também aconteceu no Rio Grande do Norte, a gente estava falando, onde a Petrobras ela perdeu praticamente tudo e ela está indo para a energia eólica, né, offshore, ali naquele estado. Aí eu vou para a pergunta. Como os outros países que você citou fizeram esse processo? Principalmente observando duas questões, né? Uma, a tecnologia. Você citou aí Alemanha e China. Como eles vislumbraram isso, né? Esse processo do controle tecnológico das novas fontes de energia. Segundo, como ocorreu esse processo de diálogo, ou se não ocorreu, com os trabalhadores e comunidades, porque você citou aí alguns problemas, no Nordeste realmente a gente vê isso de perto, mas como foi feito isso nesses outros países? Então, curiosidades aqui em uma pergunta transformada em duas. Obrigado aí, professor. Valeu, David. Caramba, vou pedir só mais uma inscrição, ele faz um bloco de 3, depois a gente abre de novo. Pedro. Beleza, gente. Boa tarde aí. Queria saudar a todos e todas, e em especial aí o Caram pela apresentação. Achei muito boa, acho que abre o debate, toca em pontos sensíveis aí, né, para nós, tanto do ponto de vista sindical, mas também do ponto de vista político, né? Eu talvez, sinceramente, eu acho que nesse momento o que mais me aflige é o ponto de vista político mesmo, né? Porque a contradição entre modelo de desenvolvimento, né, e transição energética, eu acho que para o Brasil em especial, né, acho que você citou o exemplo do PAC, né, mas a gente pode pensar em outros exemplos, mas acho que talvez aí esteja a grande disjuntiva, né, porque a esquerda, né, os governos progressistas, nós, né, vamos colocar dessa forma, a gente também tem um projeto de desenvolvimento com diferenças, com nuances entre nós, mas que passa em última instância pela lógica da diminuição de juros, aumento de investimento, aumento do crescimento econômico, expansão do consumo, né?
E a gente, inclusive, reivindica isso como sendo parte das conquistas dos últimos anos, do último período. Eu não quero negar que isso seja uma conquista, tá? Eu acho que, de fato, a gente está falando de pessoas terem acesso a bens básicos, itens de sobrevivência na sociedade que a gente vive, não é esse o debate. Mas por isso, inclusive, se torna ainda mais desafiador, porque como a gente consegue equilibrar essas diferentes demandas, né? Que é aumentar o acesso das pessoas a bens de consumo que trazem conforto, que trazem qualidade de vida, que trazem emprego, que trazem uma série de fatores, e ao mesmo tempo isso não ser algo que vá depois ser a própria cova que a gente está cavando para a gente se enfiar e ficar lá dentro, né? Então, eu acho que o desafio é enorme por isso, porque vai para além do desafio sindical, que também é um desafio importante, só que nós, inclusive como movimento sindical talvez dos mais politizados aí que tem no país e talvez no mundo, né? Acho que a gente se coloca sempre o desafio de pensar no modelo de desenvolvimento, de soberania, né? E aí é onde a coisa começa a ficar mais difícil para a gente. E por que que eu acho que essa angústia, né, pelo menos me aflige, eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei da parte de vocês, assim, mas de um tempo para cá, e eu posso dizer até mesmo de algumas semanas para cá, o tema da urgência, da emergência climática se tornou algo incontornável, né? O Rio Grande do Sul, a gente estava falando no início do ano da seca, a gente está falando agora do meio do ano das inundações, né? No mesmo estado, né? Sofrendo de dois extremos de uma mesma realidade climática, né? Para dizer um exemplo, né? Eu posso citar um outro exemplo, né? Eu sou um morador de uma cidade que não é uma cidade que está numa situação de extrema, de vulnerabilidade, não moro no centro da cidade, né, num apartamento tranquilo, e fui atingido nas minhas férias pelo evento lá de Juqueí, né, de São Sebastião, né, que gerou aquela catástrofe nas minhas férias. Ou seja, mesmo pessoas que não estão em situação de vulnerabilidade, nesse momento já estão sendo impactadas pelas transformações climáticas. Ou seja, se você não vai até ela, ela vem até você. Né? Eu acho que essa é a realidade do mundo. Né? Então, a gente teve o caso da Líbia essa semana, e aí a gente pode citar inúmeros. Então, a grande preocupação é justamente como a gente consegue não se tornar os negacionistas do futuro, né? Ou seja, em relação ao tema climático, existe uma pressão, e eu não acho que nós que estamos aqui, nós somos pessoas que estamos querendo combater essa pressão, né? Então, saudar esse espaço, inclusive, por isso. Mas existe uma pressão, obviamente, né? Para os representantes dos trabalhadores das indústrias, como a indústria de petróleo, a indústria de mineração, que é justamente esse lance aí, vamos ficar para o final da fila, entendeu? Tipo assim, isso aí não é com a gente, né? E aí a gente pode usar, inclusive, argumentos bonitos para isso, né? Porque nós não somos países imperialistas, nós somos países em desenvolvimento. O problema é que, sendo desenvolvimento ou não, no final das contas, a emissão de CO2, ou seja, os outros impactos, né? Eles vão nos acometer e vão nos pegar do mesmo jeito, né? Ou talvez até antes, justamente por sermos o país mais pobres, né? E a população mais vulnerável é quem paga o pato. Então, eu acho que talvez essa seja a grande questão, assim, né? De modelo econômico, modelo de desenvolvimento. Então, eu acho que talvez o que o movimento petroleiro, nesse processo aqui de elaboração, pode mais contribuir, e eu queria encerrar com isso, né, para não tomar muito tempo, eu acho que, por exemplo, se a gente pegar o debate da soberania nacional, pela característica da nossa atividade, né, a gente acabou se tornando, digamos assim, alguns dos especialistas nesse debate, pelo fato de a gente sermos sindicalistas de uma empresa como a Petrobras. Eu acho que a gente vai precisar se tornar também os especialistas no debate da transição energética justa, por dois motivos. Um, para que a gente possa fazer o debate dessa transição do ponto de vista sindical, mas principalmente da questão do modelo de país e de soberania, de um país que não é um país central, que é um país da periferia do sistema capitalista, que precisa se desenvolver, mas ao mesmo tempo não pode se afundar naquilo que é de forma mais imediata a solução para a questão do emprego e tudo mais. Então, que de fato essa transição pense o modelo completo, né? E que, por exemplo, o aumento da exploração ou as novas fronteiras que a Petrobras for começar a explorar, que a gente seja o setor que vai pressionar no sentido de ter uma resposta
total, né, que envolva a atividade econômica, mas também a substituição de outras atividades poluentes para que a gente seja motor desse desenvolvimento, né, dessa transição. É isso. Valeu, Pedro. Obrigado. Cara, vou passar para você, depois a gente abre mais uma rodada. Miriam está inscrita aqui, a próxima depois. Tá legal. Ô, Clovomar, só Oi, esse David. finalzinho do Pedro aí, é bem rápido. Se essa justiça que o Pedro coloca é levada em consideração, cara, eu acho que o presidente Lula ele fez essa crítica quando falou, né, os outros países que destruíram tudo agora cobram da gente. Se a justiça no transição energética justa leva isso que o Pedro colocou em consideração. Desculpa. Não, legal. Bom, ótimas questões, né? Também não tenho resposta para tudo. Vocês podem me ajudar aí também, vocês todos. A questão do éder de fertilizantes. Bom, começo pelo meu desconhecimento enfim, dos fertilizantes. Mas o que eu tenho ouvido, Éder, por exemplo, nesse trabalho que nós estamos fazendo na região sul da transição do carvão, a Amanda está acompanhando, o Covemar mais lateral, tem um grupo de assentados do MST lá na área, né, que inclusive tem ajudado bastante a gente nesse debate. E conversando com eles de alternativas ali para a região e tal, eles me falaram que o que está crescendo muito, inclusive o agronegócio já abraçou a ideia dos biofertilizantes, né? Fertilizantes naturais. Então, talvez, aí pensando, né, nesses modelos de transição da empresa, aí, da Petrobras e tal, como ela já vem falando em biodiesel, né, vem incorporando aí a questão bio nos seus negócios, eu acho que na área de fertilizantes aí é meu conhecimento raso sobre isso, né? Essa é a ideia dos biofertilizantes. E o que mais me chamou a atenção, lógico, vindo do MST, até não esperava ali, porque o pessoal tem produção orgânica e tal, mas o que ele me disse é que o agronegócio já está entrando com um grande demandante desses biofertilizantes, inclusive porque são mais baratos, né? Então, essa é o que eu posso contribuir com você para essa questão. Hidrogênio verde também, eu conheço um pouco, muito, de forma muito superficial, o debate, né? Não conheço o processo e tal, mas aparentemente é uma coisa interessante, porque até onde eu entendo aí, Amanda, o pessoal aí me corrige depois, o hidrogênio verde seria a possibilidade de fazer aquilo que a Dilma falou, que riram muito dela lá na época, que era estocar vento, né? Então, na verdade, você aproveitar as energias eólica e solar e aproveitar essa energia para gerar o hidrogênio verde como um fator aí energético, e o que facilita a exportação e tal. Qual que é o problema disso, que eu acho? Primeiro, é um problema de domínio tecnológico, que também não adianta você ter essas alternativas e não internalizar a tecnologia, né? Como a gente tem ainda numa boa parte da eólica e da solar, vem, basicamente os núcleos duros aí dessas alternativas vêm de fora. No caso do hidrogênio verde, nós não temos quase nada de tecnologia aqui desenvolvida, né? Parece que está começando, não sei se o Ceará tem alguns estados ali do Nordeste que estão investindo, né? Quem domina a tecnologia e está muito interessado no hidrogênio verde é a Alemanha. Então, provavelmente vão fazer muito investimento no Brasil, sem troca tecnológica e tal, para quê? E aí, segunda preocupação em relação ao hidrogênio verde. Ele demanda muita água para a sua produção, coisa que hoje é um bem escasso aí já em muitos países. Então, na verdade, nós estaríamos exportando água para esses países, né? Então,
mais uma commodity aí de exportação, vamos exportar água agora. Então, essas são as preocupações aí em relação ao hidrogênio verde, né? De qualquer maneira, acho que fica um alerta aí na tua pergunta para nós, é que você tem uma urgência climática para tomar decisões, agora a gente sabe que essa transição ela tem que ser começada imediatamente, os efeitos dela podem ajudar a curto prazo, mas ela é uma transição que demanda mais tempo. Ninguém vai fechar uma Petrobras amanhã, né? Então, nós temos que ter clareza que isso também é um processo. Bom, o David já falou sobre a questão da representação sindical, você já tinha também trouxe essa questão lá numa das oficinas que a gente fez. Eu acho que isso é extremamente importante, vai ter que ter algum espaço de diálogo aí entre sindicatos. Isso não é um problema nosso, não, viu, David? Em 2018, foi o primeiro projeto que o ICS nos apoiou, foi para fazer um intercâmbio internacional para conhecer as experiências sindicais na mudança climática. E na Inglaterra, nós fomos conversar com o pessoal da TUC lá, né, que é a Central Sindical, lá, Trade Union Congress, e quem nos recebeu disse que eles estavam no maior arranca-rabo com os eletricitários de lá, que eram filiados à Central, porque a TUC entrou no debate da transição energética e os eletricitários estavam achando que eles estavam puxando o tapete deles, né? Então, assim, só para dizer que não é um problema nacional, né? Então, agora nós vamos ter que resolver isso. Uma das coisas aí, já dando uma pincelada nisso, eu sei que é um tema bem cabeludo, tem a ver com a nossa organização sindical também, né? Eletricitário bater cabeça com petroleiro. Bom, por que a gente não tem um sindicato de energia? Né? Se a gente tivesse sindicatos de energia, talvez a gente não tivesse batendo cabeça entre petroleiro e eletricitário, mas aí nós vamos ter que mudar a estrutura sindical, né? Aí é outra conversa que eu vou deixar para vocês aí, porque eu não vou me aventurar muito, não. Mas é um terreno que tem que ser enfrentado, né? Os outros países. Tem um estudo do Diese, que a gente fez logo no comecinho com o WWF, que é uma organização ambiental aí bastante conhecida, nacional e internacionalmente, que nós mapeamos a transição justa em 4 países: Alemanha, Espanha, Canadá e Chile, né? Eu convido vocês a entrarem lá na página do Diese, baixarem lá o estudo. Ele está bem, não é um livro, não é uma digressão teórica e tal, mas traz exemplos muito concretos de coisas que deram certo nesses países e coisas que não deram, os extremos. O Chile fez um processo de transição energética lá, acabou com o carvão, e está agora fazendo a transição das termoelétricas a carvão para outras fontes de energia, no governo Boric. Mas no governo passado, lá, fugiu o nome lá, o Pinheira, né? Eles fizeram a transição sem consulta sindical nenhuma. E teve a gente, ao visitar o Chile agora, num intercâmbio, relato de trabalhadores da mineração que simplesmente adoeceram nessa transição porque, não, você vai virar cabeleireiro, né? E o cara pirou porque ele não conseguiu virar cabeleireiro de mineiro para cabeleireiro. Então, ali foi um exemplo claro de uma transição que não olhou para o trabalho. No outro extremo, eu colocaria a Alemanha, que a Alemanha já tem, inclusive, uma tradição de diálogo com os sindicatos, é uma coisa meio, acho que até constitucional, cultural lá, o diálogo, né? Então, teve uma transição mais pactuada, mas isso não impediu que um dirigente da DGB nos falasse lá numa entrevista que as renováveis de lá, os trabalhadores estavam sem amparo sindical, ganhando menos do que os empregos anteriores. Então,
em que pese ter planos, ter uma ação mais coordenada. Aí é coisa cabeça de alemão, né? É coisa assim que vai colocando no tempo e com metas, com indicadores. Ali um exemplo bem mais interessante de transição justa. E o Canadá tem experiências muito interessantes de incorporação das comunidades nesse diálogo, que acho que isso que você falou é extremamente importante, porque a gente fica, não, é o trabalhador. Bom, mas o trabalhador e tem a comunidade também, da onde está o negócio que é impactado. Nós temos, aqui daria mais 2 horas de conversa, eu falar para vocês lá de Candiota, no Rio Grande do Sul, a pesquisa que nós fizemos com diferentes atores sociais, trabalhadores mineiros, aposentados, dona de casa, prefeito, empresários, e qual a visão deles sobre a transição justa, né? Esse é um elemento fundamental para você entender que, por exemplo, o carvão faz parte da história daquelas pessoas. O carvão dá identidade para aquele trabalhador. Então, assim, se dizer assim, eu chegar lá e dizer, pô, vermelhinho lá do... Cara, você tem que sair do carvão. E acho que tem que sair mesmo, né? Mas aquilo rebate nele, imagina, é como se você estivesse tirando um filho dele, a história do pai dele. Tem histórias, relatos de mineiros que perderam pessoas da família no carvão e que estão trabalhando, rendendo homenagem ao esforço e à dedicação desses trabalhadores do carvão, que não tinham as mesmas condições de segurança que hoje ele tem. Então, assim, essa dimensão cultural, de como é que essa transição pega nas comunidades é fundamental para o sucesso dela. Não adianta você chegar para um trabalhador do carvão e dizer, olha, tudo bem, você vai sair do carvão, mas você vai morar lá no interior do Piauí para fazer outra coisa. Ele vai dizer, meu amigo, mas a minha vida está aqui em Candiota, eu não quero ir para o Piauí. Então, acho que esse ponto que você trouxe é extremamente importante. A Espanha tem experiência muito legal também de transição, o pessoal lá das comissões obreiras, depois, se vocês quiserem, tem contato lá. Eles fizeram um acordo nacional, empresas, governo e trabalhadores, para a saída do carvão, mas também enfrenta problemas, né? O Pedro, o que eu te digo é o seguinte, essa questão política, eu estou aprendendo uma coisa agora, também de novo aí com a experiência do carvão. Não tem muita esquerda e direita aí nesse debate, né? O que a gente tem assistido ali, quando você fala em fechar um setor, você vai ter deputado de esquerda defendendo a manutenção daquele emprego, daquele negócio, vai ter deputado de esquerda dizendo não, tem que respeitar o meio ambiente e sair. Então, essa questão ambiental, ela transcende um pouco a questão ideológica, né? Eu estou forçando um pouco a barra. É óbvio que nós estamos vendo qual é a diferença entre o Lula e o Bolsonaro no tratamento da questão ambiental, né? Não estou botando os dois na mesma métrica, né? Mas ela não é um limitador aí a essa coisa. Acho que você tocou no ponto central, tem que enfrentar esse modelo de desenvolvimento, modelo de consumo, não é coisa fácil, né? É um baita enfrentamento. Mas quando você falou nisso, eu me lembrei de algumas coisas aqui na história do modelo de consumo, né? Bom, todo mundo vai ter que deixar de comer carne porque o metano do boi lá no pasto, ou sacrificar um animal não está na cor da minha vida, traz problemas ambientais. Mas repara só, eu gosto muito de ir em supermercado. Hoje você vai em supermercado, você tem seções inteiras veganas, coisa que uns anos atrás você nunca via, né? Então você tem uma série de ofertas, tem restaurantes, mesmo aqui em Floripa, que é bem pequenininha e tal, você tem uma oferta grande.
A questão do glúten também, que era um problema só dos celíacos, né? Hoje você tem uma oferta de produtos sem glúten que veio crescendo. A história de pão com fermentação natural, né? Qualquer padaria que você vai é fermentação natural, né? Produção orgânica, né? Então, assim, eu estou trazendo alguns exemplos, lógico que, infelizmente, ainda isso não é de acesso a todos, nós temos miséria, fome grande ainda no Brasil, mas para dizer que também essas mudanças elas podem e já estão acontecendo, né? Bom, é isso. Eu não vou me estender mais aí para ouvir a Miriam e outros que queiram participar. Valeu, Caran. Vamos então fazer essa última rodada. Tá escrito aqui Miriam, depois o Anderson e depois a Amanda. Miriam. Oi, só um minutinho. Eu tive que trocar de dispositivo aqui. Não, só porque, ouvindo principalmente a fala do Caran, eu estou entrando um pouco nesse debate, né? Já faz pouco tempo e mesmo assim é tão carente da gente discutir, né? Que a gente já está participando de várias atividades. E eu só queria colocar uma percepção que eu tenho, assim, é que essas metas que estão sendo colocadas aí da transição energética, é isso aí que eles falaram, né? Agora é a urgência, né? Então a gente teve 30 anos, 40 anos para se preparar para fazer isso, cada um foi empurrando com a barriga e agora a gente está, então, na urgência. E o que eu estou sentindo é que essa exclusão da palavra justa e da questão dos trabalhadores, ela é proposital justamente porque, como as metas são ambiciosas e todos esses processos são extremamente caros, o jeito de baratear é em cima do trabalho, né? Então, eu acredito que a gente vai ter uma luta muito difícil aí. Eu comecei a fazer uma pós-graduação nessa área na COP da URFERJ, né? E aí um gráfico que foi apresentado lá me chamou muito a atenção, que são assim as metas que os caras se impuseram, né? E na meta é o seguinte: em 2050 a gente praticamente tem que inverter a matriz que a gente tem hoje, em 2050. Né? Então, se hoje a gente é 70% combustíveis fósseis, eles querem que em 2050 a gente seja menos de 30% combustíveis fósseis. Né? E aí a gente vai ter que desenvolver toda uma tecnologia, sabe-se lá o que vai ser necessário, não está dada, não tem as respostas, tudo isso vai ter que ser desenvolvido nesse prazo. E por isso, então, a gente vê essas questões. O Caran foi colocando ali e foi ficando claro como o trabalho está sendo jogado de lado nessa discussão. E a percepção que eu tenho é essa: é que a gente vai ser os boi de piranha, os trabalhadores vão ser usados para baratear essa transição energética. Né? Então, por isso, a importância dessa discussão, dessa disputa que a gente está travando. Legal, Miriam. O Anderson se inscreveu e depois caiu a mão dele, mas está aberto para ele ainda, Anderson. Você vai falar? Boa tarde, aqui é o Anderson Medeiros, do Rio Grande do Sul, da Refap, diretor sindical. A minha percepção, então, é a seguinte: eu sou bem pessimista quanto a essa transição energética. Eu vejo que a fala do Lula é muito assertiva, né, de que sobrou agora o problema para a gente resolver, os países aí de terceiro mundo desindustrializados, e assim, para ser bem objetivo na questão onde a gente pode agir, e de forma que eu acho que a gente pode agir pouco, digo como sindicato nessa questão, é lutar pela questão da industrialização. Os trabalhadores têm que lutar
para que o Brasil volte a ser industrializado. Tecnologia, a gente não consegue mudar nada. A gente precisa comprar aerogeradores, a gente precisa comprar a tecnologia para fazer essa mudança e nós não temos isso. O Karan acabou de falar, né, o Karan acabou de falar isso, que nós não temos tecnologia. Nós somos, olha, para ter uma ideia, nós somos o 5º gerador de gases de efeito estufa e somos o 87º em IDH. Então, o fato de a gente gerar mais gases de efeito estufa não nos coloca numa condição de um país que desfruta disso, né? Olhando os dados que são apresentados sobre o agronegócio, 75% que foi passado pelo Dr. Karan aí, e 4% de industrialização, nos mostra que a gente tem pouca ferramenta para lutar contra isso, né? Eu vejo assim, como sindicato de trabalhadores, de petroleiros, a gente teria que usar nesse nosso discurso, a nosso favor, a nacionalização, se for fazer, porque eu vejo que essa imposição vai chegar para nós. A gente vai ter que comprar aerogeradores, a gente vai ter que comprar as tecnologias novas e abandonar e deixar os trabalhadores na mão, em situação degradante aí, os trabalhadores das outras tecnologias, seja ela do petróleo, seja ela do carvão, sejam as que os países de primeiro mundo estão abandonando. Os trabalhadores vão ficar à mercê da sorte. Então, seria buscar valorizar os nossos recursos, valorizar o nosso petróleo, a nossa Petrobras, valorizar a nossa mão de obra e buscar industrializar o país. Seria essa a luta dos sindicatos, eu acredito. Obrigado. Valeu, Anderson. Obrigado. E, por fim, então, Amanda. Fala. Eu queria, na verdade, trazer só uma reflexão em cima dessa questão do hidrogênio verde que o Karan mencionou, né, que foi levantada por um dos colegas aí também, que eu acho que é um bom exemplo da importância, né, de ter os trabalhadores, mas mais do que isso, os engenheiros e técnicos da Petrobras, pensando nessas questões, né? Porque, de fato, até o momento, eram 2 universos, quando a gente falava desse mundo da energia aqui, são 2 universos bem diferentes, né? O setor de óleo e gás e os eletricitários, como foi bem pontuado aqui, mas a gente tende cada vez mais a ir para soluções que estão meio que no meio do caminho, né? Entre esses universos. E o hidrogênio verde é uma dessas soluções que tem sido, por quem hoje, né, tem trabalhado em transição energética, olhado muito dessa narrativa importada, né? Essa narrativa aí pode chamar do que for de norte global, mas é dos países industrializados aí há mais tempo que querem impor essa narrativa para países em desenvolvimento, como é o nosso caso, e aí terem todo um mercado aqui para essas tecnologias bem desenvolvidas por lá. Mas o hidrogênio verde, na prática, para a descarbonização da economia brasileira, ele tem pouco uso, porque essa função, né, de, por exemplo, armazenar energia renovável, que é usado, né, como desculpa ou como justificativa para que ele seja tão importante na descarbonização da Europa, para a gente não faz sentido, porque a gente tem outras maneiras muito mais interessantes do ponto de vista econômico, ambiental, de qualquer, né, aspecto, assim, tecnológico mesmo, que fazem isso de um jeito mais barato, né, mais prático e já disponível hoje, economicamente viável hoje. E o hidrogênio, ele faria sentido aqui, porque o Brasil tem essa disponibilidade de energia renovável a ser produzida de forma barata aqui, né? Que pode produzir um hidrogênio verde barato, que pode ser usado nessa nova indústria nacional que o Anderson mencionou, né? Que esse é o esforço mesmo, né? Acho que não é pensar, a Petrobras deixa de ter importância nesse mundo pós-transição. Na verdade, é o contrário disso, né? Acho que a Petrobras é a empresa, até por toda a construção que
existe em termos de capacidade técnica também, né? É das empresas que mais tem essa capacidade de se rearranjar e se reposicionar como fornecedora de energias. E aí não estou falando que a Petrobras agora vai virar fornecedora de energia renovável, mas essas soluções todas no meio do caminho, né? Por exemplo, o hidrogênio, que aí é o hidrogênio para quê? O hidrogênio para produzir fertilizante, uma amônia verde. Então, quem são os mercados que vão comprar essa amônia verde? Acho que muda, né, de discussão. É o aproveitamento desse hidrogênio na industrialização, reindustrialização brasileira, gerando emprego, gerando renda aqui dentro. E aí, fazer do Brasil um fornecedor de produtos de baixo carbono para apoiar essa descarbonização da economia global. Mas sem essa análise crítica das soluções que são colocadas na mesa, que depende de uma capacidade técnica já estabelecida, né, para ser feita, a gente acaba engolindo essas narrativas que vêm de fora, meio fica refém disso, né? Então, acho que é muito importante, assim, eu acho que o hidrogênio verde é um bom exemplo do risco que a gente tem de não se envolver nesse debate, nesse nível de detalhe, né? Eu queria só trazer isso, que é isso, não é escolher, né? Acho que a gente às vezes acaba também muito é um pouco quando você vai fazer dieta, que daí você fica pensando, nossa, mas daí se eu deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, ou vai virar vegano, né? Desse... antes de cortar qualquer coisa, é muito mais pensar o que é essa outra possibilidade de alimentação, né? Aí você começa a incluir vários outros grãos, vários outros legumes e tal, e depois você vê, nossa, tem tudo isso de variedade, né? Até que, de repente, a carne nem tem. Não estou nem sugerindo isso não, tá, gente? Mas é um pouco isso, assim, tem tantas outras possibilidades de rota tecnológica para ser investida, né? Eu acho que ainda é óbvio que por um bom tempo ainda a gente vai depender dessas fontes fósseis para fazer a transição, mas tem todo esse mundo que está se abrindo que a gente precisa se especializar nele, né? Entender quais são as soluções que são aplicáveis para o contexto nacional. E aí a gente vai perceber que talvez não seja, não é um risco para a economia nacional, o contrário, né? É uma chance da gente se industrializar de um jeito compatível com a necessidade de redução de emissões. Falei um pouquinho demais. Obrigada. Valeu, Amanda, obrigado. Cara, te passo aqui a bola e aí também já peço para você já fazer a sua fala, Considerações finais. considerações finais, e já deixar aqui o convite para o nosso, no finalzinho eu falo no nosso próximo encontro. Vai lá. Não, é super rápido. Primeiro, Amanda, obrigado aí pelo esclarecimento. Acho que é importante essa troca aí, porque a gente não conhece tudo e é sempre muito bom estar conversando vendo outras visões, né? Então, foi muito legal ter o esclarecimento. Miriam, eu acho que o sentido desse projeto, de vocês terem abraçado essa discussão da transição justa no setor de petróleo, é justamente para a gente botar um freio nessa ideia de que é no nosso lombo aí que a corda vai arrebentar, né? Então, acho que é justamente para não acontecer isso que esses esforços aí de vocês e de outras categorias e de trabalhadores que estão começando a olhar para isso têm que ser feitos exatamente para evitar que o barateamento, como se diz aí, do trabalho seja a grande fonte aí da transição justa, né? Sem falar nos outros efeitos, porque também sem trabalho, sem renda, você não movimenta a economia e você não pode estar produzindo coisa limpa, mas não vai ter para quem vender, né? O Anderson, eu acho que a gente tem que ter né, eu sou meio poliana sempre nessas histórias. Eu sempre acho que a gente vai encontrar uma saída.
mergulhado de cabeça aqui nessas discussões, porque eu acho que a gente vai, pelo menos vai fazer um grande barulho e fazer a nossa parte aí nessa história. Você tocou num ponto aí que é extremamente importante, aí, que é pensar aí as bases da reindustrialização no Brasil. Tem um debate aí que o pessoal da Rebrip está fazendo, o ICES também está apoiando. Ontem a discussão que eu fui lá na ABC era para ver isso. Bom, mas vamos reindustrializar ou neo-industrializar por onde? Né? Então, essa questão ambiental está como um alerta aí para isso. Acho que estamos de acordo que é necessário, a indústria tem um peso importante aí, né, para a economia, é um motor dinâmico aí para puxar os outros setores, mas hoje a gente tem que parar e olhar por onde que nós vamos fazer esse processo de crescimento, né? E aí tem muitas ideias aí na praça. Eu falei aí do setor de saneamento, mas tem a questão do complexo industrial e da saúde. Eles falam muito aí em investimentos na área da defesa para a indústria, a área de fármacos, enfim. E a própria Petrobras, né? Eu queria terminar aqui fazendo alerta para vocês que, se não leram, leiam o PAC, ou pelo menos a nota técnica do Diese, que dos recursos que estão lá para a transição energética, 62% é petróleo e gás, é Petrobras. Então, aí, meus amigos, vocês e nós temos o dever de ver para onde vai esse recurso. É para furar mais poço lá na margem equatorial, que é o debate que está aí, né? Como é que a gente resolve isso? Ou vai ser uma grande parte desse investimento da Petrobras, vai para outras fontes, para outros negócios. Então, a temporada de disputa está em aberto. Façamos a nossa parte aí para o bem dos petroleiros, para o bem dos trabalhadores, para o bem do planeta, né? Gente, muito obrigado aí pela conversa. Pena que a gente não faz ao vivo e a cores, né? Porque tá olho nos olhos e depois sair, tomar uma cerveja, continuar conversando, acho que faz diferença. Outras ideias, como parafraseando aqui o Krenar, né? Na mesa do bar, outras ideias para adiar o fim do mundo poderiam surgir, além dessas aí que a gente discutiu hoje. Então, um grande abraço aí a todos e a todas. Valeu, caramba, valeu todo mundo. Caramba, muito obrigado. Só recadinhos aqui rápido. O David pediu para avisar que ele teve que sair porque a comissária estava dentro do avião. A comissária pediu para ele desligar o telefone, mas ele não queria desligar, ele estava adorando. Agradecer, cara, também a sua empreitada, né? Ter aceitado o desafio de fazer essa conversa inicial. Acho que foi no ponto assim, certo, no ponto central que a gente estava pensando para essa atividade. Chamar vocês para participar, né, e também convidar outros diretores para o próximo encontro. Vai ser daqui 15 dias, mais ou menos, dia 6/10, virtual. Eu vou mandar depois o link para vocês, às 14h. A gente vai um pouco olhar essa discussão em relação às cláusulas que tratam da transição justa, ou transição energética, que foi um dos pontos aqui que apareceu na conversa. Mas o Éder queria falar alguma coisa antes de encerrar? Não? Então é isso. Também agradecer a vocês o pelo Éder tempo. ele queria assim, dizer uma coisa, assim, que nós vamos ter que, hoje à noite, enfrentar uma mudança climática aí bem severa aqui na O região furacão sul. pega quem? O furacão vai entrar em campo hoje. Era palmas. A mãozinha ali era bater palmas. Viu? Mas Clovilmar, é interessante aí, num próximo debate aí, tentar puxar um pouquinho um assunto em relação ao fertilizante para ajudar nós aí também, que, né, como a gente é da área de Sim. fertilizante, quer aprender também da Petrobras, mas se tiver uma coisinha ou outra sempre para estar indicando, eu agradeço.
Fechou. Fechou. Então, pode deixar. Pessoal, é isso. Agradecer o esforço de vocês também, já aqui no virtual. E até dia 6. Agora, cara, a cerveja a gente pode tomar assim mesmo, não tem problema não. A gente toma assim mesmo. É ruim sozinho, mas a gente toma, não tem problema não. Vou tomar pensando em vocês. Ou então nas pingas também. Valeu, Tchau, pessoal. Muito tchau. obrigado aí. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até mais.